Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, aprendendo com quem faz, aqui nos estúdios da TV Osasco. Trouxemos hoje para falar conosco a Ana Cristina Mácias, que é do Mami Bistrô, que é mãe da Nicole, que tem 11 aninhos, e do Enzo, que tem 8 anos. Cris, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui com você. Legal. Bom, a sua formação é de administração de empresas e marketing, né? Teve um trabalho importante, já passou pela Coca-Cola, passou pela Netuno, que mexe com pescados, foi uma executiva, e aí alguns anos não, né? Um ano e pouco, né? Resolveu mudar de atividade em função de uma necessidade do filho, né? Do Enzo, né? Que tinha uma certa dificuldade com produtos industrializados. Correto. Mas, Cris, você é aqui de São Paulo mesmo, né? Do Jaguaré. Nasceu no Jaguaré? Nasci no Jaguaré, né? No Centro Industrial Jaguaré. Certo. Conhecido muito pelas indústrias, pelas empresas. Uhum. Né? Não, legal. Veja, a questão do empreendedorismo, ela está inata nas pessoas, né? Você, com essa formação de marketing, de administração, teve uma atividade importante em empresas não menos importantes que Coca-Cola, Netuno e outras, né? E como é que foi essa história, né, do início de passar aí, de se aventurar, né? Porque é uma aventura, né, Nicole? Você tem a estabilidade de um emprego, você tem a estabilidade de uma renda, de um salário, né? E assim, pô, eu vou deixar isso e quero gerir aí meu próprio negócio, levar minha vida em frente. Como é que foi essa história? Eu queria que você contasse um pouquinho desde o começo. Então, ter passado por essas empresas, né, multinacionais, isso nos dá uma bagagem, né? Até fortalece, né? Você acaba adquirindo know-how, né? Você passa por grandes aprendizados de grupos internacionais, né, que acabam profissionalizando. Então, a bagagem que você acaba adquirindo, né, a expertise que você tem de mercado, isso acaba facilitando e acaba também tornando que você tenha mais coragem, mais ousadia, né, para enfrentar novos obstáculos, enfim, a mudanças, né? Muitas pessoas têm resistência à mudança, têm essa dificuldade. E à medida do possível que você tem essa bagagem, tudo isso se torna muito mais fácil, né? Eu tomei essa decisão há 1 ano e meio. Na verdade, eu levei um chacoalhão da pediatra do meu filho, por conta que ele tinha muitos refluxos, né? Um refluxo intenso. Ele estava ficando muito anêmico. Enfim, eu como mãe, né? Aquela coisa de mãe realmente falou mais alto. E o lado de empreendedora, ele também acabou falando alto, né? Então, nesse período eu acabei fazendo uma pesquisa de mercado, acabei buscando realmente uma alternativa e encontrei também uma oportunidade, né, identificando paralelo o que realmente ele tinha, né, foi diagnosticado realmente com produto com uma resistência a produtos industrializados e nisso surgiu o Mami. Olha, é interessante que nós, até estudando um pouquinho antes de fazermos o programa, você disse, né, que nós somos filhos da terra, né? Exatamente. O produto industrializado é que não tem muito a ver com o nosso organismo, né? Então, não é um privilégio, entre aspas, né, do Enzo ou de pessoas que têm essa resistência a esses produtos. É que, no fundo, nós deveríamos ter uma alimentação mais saudável, mais adequada, não? Exatamente, porque, né, Deus nos criou, né? Nós somos produtos da natureza. Então, realmente, o nosso organismo, ele reconhece o que é natural. O que é artificial, ele entra como toxina. Então, o nosso organismo, ele trabalha 2, 3 vezes mais para expelir toda essa toxina, né? Então, na verdade, isso é uma forma natural, né? Algumas pessoas, com o decorrer do tempo, elas acabam adquirindo algumas enfermidades como a gastrite, algumas pessoas têm enxaqueca, que é por conta do glutamato monossódico. Já ouviu falar no glutamato monossódico? Sim. Presente em vários condimentos. Então, isso realmente o nosso organismo ele não aceita, né? Entendi. E
além disso, a intolerância a glúten, essas Exatamente. coisas também A são lactose. provocadas, lactose, né? A intolerância à lactose, no caso, né? E você tem os produtos que você faz, os pratos que você serve no seu bistrô, eles levam em conta todas essas, vamos dizer, essas resistências alimentares que o nosso corpo tem? Sim, na verdade o Mami Bistrô, ele tem uma mixigenação na culinária. Ele tem vários pratos para a família toda, né? Hoje Sim. é muito comum um filho se tornar vegano, né, vegetariano. Hoje você vê muita gente sensibilizada com os animais. Olha, eu não quero mais comer carne de animal, né? Então, isso acaba mudando muito a estrutura familiar. Então, a mami, ela acaba ficando louca por conta Sim, disso. sim. Como que ela vai preparar um alimento, sendo que ela tem um filho que possivelmente tenha resistência a glúten, o outro tem uma resistência à lactose, o outro filho se tornou vegetariano e o marido é extremamente carnívoro. Aonde eu Sei, vou sei. almoçar? Você Entendi. pode almoçar num restaurante, num bistrô como esse. Então, o mix de produto, ele é focado realmente para essa nova família. A família que valoriza muito a qualidade, valoriza o que está ingerindo para o organismo. Né? Então, assim, o bistrô não é o que se chamaria, vamos dizer, foi o precursor desses pratos mais dirigidos mesmo a nós, seres humanos, né? Não é propriamente um restaurante vegetariano. Não. E aí eu queria que você pontuasse a diferença entre o vegano e o vegetariano. O vegano é mais radical, é isso? Exatamente. O vegano, ele é mais radical e ele não come nada, né? Nem o derivado de leite, né? A manteiga, nem o queijo, creme de leite. Então, ele é muito radical, né? Tá. Ovos também, ele tem essa rejeição. E no Mami Bistrô, nós fazemos esse prato focado também, né? É sabido que a nossa região, é uma novidade, né? Então, para quem está passando por essa situação, ele está se encontrando, né? Agora, para uma pessoa que realmente ele não conhece, é uma grande oportunidade. É um grande prazer quando entra uma pessoa e ele pega o sal marinho, o sal do Himalaia, Sim. aliás, que nós temos em cima de cada mesa. Sim. Então, o cliente, ele olha, para quem não conhece, poxa, o sal, ele foi pintado de rosa, e não é o sal natural, é o sal mais puro da terra. Então, ele é o sal do Himalaia. Então, a gente acaba vendendo também essa informação. Cristina, vou querer um pouco mais de informação desse sal da Himalaia e de outros produtos que você serve, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos voltar daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Eu quero aproveitar esse reinício de bloco para agradecer a você que acompanha o nosso programa em todo o estado de São Paulo, os parceiros da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, da RGO, a TV Regional Oeste. São, em todo o estado, 50 canais e aqui na região oeste da Grande São Paulo, são 11 canais que transmitem o nosso programa. Nosso muito obrigado. Hoje estamos falando com a sócia proprietária do Mami Bistrô, a Ana Cristina Mácias, que vem aqui aos estúdios da TV Osasco nos ensinar um pouquinho e falar um pouco da coragem, né, de deixar aí de ter um cargo de executiva numa empresa grande para montar o seu próprio negócio. Vem aí de uma dificuldade que o Enzo, de 8 anos, tinha, né, tem alimentar, de não absorver bem os produtos industrializados, e aí surgiu o Mami Bistrô há 1 ano e pouco atrás. Mas, Cris, só eu estou falando, eu gostaria que você continuasse contando um pouco mais do seu trabalho, não é? De como surgiu, a gente acabou ouvindo no bloco passado, mas tem muita coisa legal para dividir com o nosso telespectador, como
Um exemplo recente, né? 1 ano e pouco ainda é recente. O que é necessário para a pessoa se tornar aí um empreendedor, para se aventurar? Quais as características principais que você entende que a pessoa deva ter? Olha, no meu ponto de vista, é paixão. Acho que a paixão é o que move, né? A paixão, ela te dá coragem também para que você chegue no teu objetivo. Essas duas palavras é o que realmente move. Mas, Cris, eu queria saber, na sua opinião, o que move a pessoa, no seu caso, né, deixar um cargo com uma segurança de uma executiva, com um bom salário, aquela coisa segura, e se transformar em empreendedor. Como eu já sei um pouco da resposta, eu vou pedir que durante a resposta a nossa produção coloque o motivo principal de você ter feito isso, mas eu queria que você respondesse. É a paixão, né, Paulo? Sim. É a paixão pelo trabalho, Sim. é a paixão pela família, né? Eu acho que a família é a nossa estrutura, né? Então, eu sempre costumei, sempre nas minhas palestras, eu falava para a minha equipe que se você deixa em casa quem você mais ama te esperando, né? Uns deixam os pais, outro deixa a mãe. Eu, no meu caso, deixava meus filhos, né? Me Ali, esperando. tá aí, você está vendo aí, Isso. telespectador, a Nicole e o Enzo, que foram o motivo A principal grande inspiração, da né? sua inspiração, né? Então, se você deixa quem você ama em casa te esperando, você tem que fazer valer essa saída. Você tem que fazer o melhor, né? Então, esse fazer o melhor, ele seja em casa, seja no trabalho, seja uma empresa tua, você tem que se dedicar ao máximo. Olha, aquela foto que nosso telespectador está vendo também, Nicole, é lá do seu bistrô, né? Do seu ambiente, né? Isso, é um ambiente vintage, ele tem esse lado retrô por conta também do organismo, né? Sei. Ele remete também ao nosso organismo. O nosso organismo, ele precisa retornar às origens, né? Ter o Sei. hábito de se alimentar bem saudável. E a Sim. decoração também, ela remete justamente a esse momento, né? Entendi. Do retrô. No tempo das nossas avós, nós comíamos a fruta do pé, aquela pitanga, né? No meu caso. Então, é mais ou menos isso. Aí são os pratos da casa, é o arroz negro. O arroz negro, ele é riquíssimo em ômega 3, ele tem 30% de fibras, ele era considerado o arroz do imperador da China. Nossa, e nós não fazemos muito uso, na nossa culinária tradicional não tem muito esse hábito, não? Exatamente. Esse é o prato infantil, né? A Casa da Mami, conforme eu disse, nós temos um sistema híbrido, então os pratos infantis, eles também são colocados na panelinha, né? Tem essa questão lúdica para envolver a criança. Então, nós temos esse lado também de se preocupar com a criança. Né? Aí é o nosso chefe de cozinha. Aí é a né? sua equipe trabalhando. É a minha equipe, ele está fazendo contra na cachaça. Né? É um sim. contra filé, ele é flambado na cachaça, temperado com gengibre, tem outros segredos também, e é um dos nossos carro-chefes. Né? Então, o Mami não é somente um lugar vegetariano, culinária natural. Ele tem a carne, mas a carne também é preparada de uma forma saudável. Ah, entendi. Aí está o Paulo Neto. O Paulo Paulo Neto é Neto. habituê aqui na TV Osasco, é um grande poeta. Esse foi um evento que vocês promoveram? Exatamente. Como é a Casa da Mami, então no Sei. Dia das Crianças é importante realmente prestigiar essa garotada. E o Paulo, né, juntamente com o Salatiel, a dupla Balaio de Dois, que é incrível, Sim. eles fizeram uma contação de história. Né? Então, dentro do nosso espaço, tem uma casinha da árvore, as crianças amam, os pais principalmente, por conta... Os pais, eles almoçam tranquilamente e a criança vai para a casinha, lê um livro. E o Paulo, ele está sempre com a gente, ele alegra o ambiente. Sim. Aí é o aniversário do primeiro ano. Isso, aí foi o primeiro ano. Aí é uma das fotos de um de nossos clientes, são inúmeros, adoro todos eles, mas esse casal especial veio representar o Mami. Tá. Cris, voltando, né? Voltando à questão do trabalho, do empreendedorismo, você já dizia que tem aí pensado e até tem se preparado na questão das franquias, do franchise, está estudando isso, né? Isso, a minha formação é a franquia, franchising, né? Eu fui responsável por repaginar todo um grupo, né, de franqueados, porque isso é muito sério. Se você escolher o franqueado
errado, o teu negócio vai errado, né? Então você precisa selecionar um franqueado que realmente tem o perfil da tua marca, que tenha paixão, justamente para poder levar isso à frente, mas é preciso realmente achar o ponto de equilíbrio, primeiramente da primeira loja, precisa criar corpo, né? É necessário tudo isso para que realmente tenha, que seja ampliado uma rede. Mas essa é a minha formação, eu tenho muita experiência realmente com a franquia. Tá, até independente, vamos dizer, do seu negócio, né, do Mami Bistrô virar uma franquia, mas por que a franquia? A gente vê que teve um avanço grande aí nos últimos, principalmente nos últimos 15 anos, parece que entrou no gosto da cultura do empreendedor brasileiro, do empreendedor nacional. Eu queria que você nos relatasse o porquê desse sucesso. É por ter uma responsabilidade menor, por ter uma responsabilidade maior? O que leva o empreendedor, o que leva a ter a franquia, né, o franqueado, fazer aí, ter um gosto, pegou gosto pela coisa no Brasil. Mas eu queria que você contasse isso no próximo bloco. Nós vamos fazer agora mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Ana Cristina Mácias, falando do Mami Bistrô. Não saia daí. Continuamos conversando com a Ana Cristina Mácias, do Mami Bistrô. Aliás, você pode visitar na internet também, mamibistrô.com.br, ou ir até o restaurante, ou restaurante não, bistrô, né? Porque o bistrô também é quase que um sinônimo de restaurante, né, Cris? Exatamente. O bistrô, na verdade, ele tem uma origem francesa, né? No passado, era conhecido como, no início logo da guerra, era conhecido como um refúgio. Então, os homens saíam para a guerra e as mulheres tinham bistrôs, tinham aqueles pequenos restaurantes que construíam. Tinha que ser um prato rápido, um prato familiar, né? Um prato bem produzido, né? Então, por isso que surgiu o bistrô. Ao passar do tempo, ele foi repaginando, ele foi criando um ar mais como chefe de cozinha, onde o próprio chefe de cozinha era o dono do bistrô e ele estava na linha de frente, né? E aí eu peguei esse lado de bistrô para colocar também essa questão da familiaridade, de você estar junto, você ser uma linha de frente. Ah, legal. Olha, eu não sabia essa história, que bacana. Mas eu tinha deixado uma pergunta no ar, no bloco passado, a respeito de franquia, de franqueado. Realmente as franquias, o nosso telespectador sabe, são aquelas lojas, você vê vamos citar o McDonald's, né? O McDonald's aqui no Brasil, no Sul, é igualzinho lá no Norte, que é igual em outros países, tem uma linha de... Então, aquelas lojas que você abre são as franquias, né? E eu perguntei, né, que é a especialidade da Cris, né, da Ana Cristina, a franchising, né? Porque o franchising, ele caiu tanto no gosto do brasileiro? Ele se sente seguro? Qual o principal motivo que você entende? O franqueado, ele tem algum investimento, ele tem um valor, mas muitas vezes, né, ele tem segurança. Talvez ele não tenha muito essa coragem, essa ousadia de criar uma marca que não seja tão conhecida, né? Então ele busca justamente ele tem esse backup, né, de ter por trás um franqueador que justamente o auxilie nesse projeto, né? Então, eu sinto muito isso. Ai, Paulo, não, legal. Agora, lá no seu bistrô, uma coisa que eu estou percebendo de olhar o site, de conversar com você, que tem uma importância grande as crianças, né? Você tem pratos infantis que são
Óbvio que tem a ver com o Enzo, né, da primeira necessidade, mas se a pessoa, se o casal tiver um filho pequeno, quiser uma coisa diferente, lá a criança vai gostar da comida. Vai. Hoje nós temos relatos, né? É, Eu falo até relatos porque é uma coisa que me comove também. sim. Nós temos mães, ontem mesmo apareceu uma mãe e ela falou assim, Ana, ele não queria comer em casa e ele me desafiou, falou, mãe, me leva no Mami porque lá eu vou comer tudo, né? Então isso é Ah, bacana, é? é Mas ele já prazeroso. tinha ido? Como é que Já, foi a história? Ele já já tinha tinha ido. ido, conheceu? Essa não é a primeira criança, né? Sei, Porque as crianças se encantam com as panelinhas, com o colorido, com essa questão lúdica das panelinhas. A princípio nós temos um buffet gourmet também, né? sei. Nós exploramos muito essa questão do orgânico, nós temos os legumes, as verduras, então é tudo feito artesanalmente. Então a gente faz uma flor com a cenoura, então a criança adora. Então a criança chega, recebe uma panelinha para colocar salada, então ela já entra nesse universo. Ela quer mostrar para a mãe que ela mesma vai fazer o prato, ela quer demonstrar para a mãe que ela vai comer toda a comidinha, enfim, e isso é uma sinergia muito bacana dentro do Mami. E as panelinhas também, né? Os pratos quentes, eles saem o arroz numa panelinha, o feijãozinho na outra panelinha, e as Aham. colheres também, todas coloridinhas. Então, essa criança, ela fica totalmente envolvida, né, na hora de comer. E a mãe, realmente, ela fica impressionada, né, por Sei. conta disso, desse mimo. Legal. E o horário de funcionamento, qual o horário de funcionamento de vocês? Nós trabalhamos todos os dias, né, horário Sim. almoço, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15 horas, e fim de semana, feriado, da meio-dia até às 16 horas. Sei, sei. Ainda não tem um expediente noturno lá. Por enquanto não, mas há projetos, daqui 2 meses, 3 meses, de Ah, é? desenvolver um happy hour, Ah, porque é legal, né? É uma um opção também jantar. para os casais, né? Bistrô Exatamente. normalmente é um ambiente gostoso, né? E ainda mais lá que é retrô, assim, é uma coisa que Uhum. remete a raízes, né? Remete a coisa simples, né? E nós estamos precisando disso mesmo, né, telespectador? Porque tem tanta coisa rebuscada, mas tanta coisa industrializada, tanta coisa que quando a gente tem uma oportunidade dessa é Uhum. realmente uma coisa muito boa, né? Tem que se aproveitar, Exatamente. A não é? pessoa tem que saber o que ela ingere. Isso é muito importante, né? Saber o que você está se alimentando. Tá. Agora, você disse que, durante a entrevista, que nas suas palestras, né, nas empresas, na Coca-Cola, na Netuno, enfim, outras, você orientava as pessoas, né? Você dava dicas, e aí eu vou pedir para você que você tenha a generosidade de dar algumas dicas aí para o pro empreendedor que às vezes não aflorou, que está acompanhando aí o nosso programa, né? E eu sempre costumo dizer, né, que é o empreendedor dos 8 aos 80, mas eu acho que eu vou mudar essa fala, porque a média do brasileiro, a média tá cada vez aumentando mais, né? Então, hoje eu vejo a minha mãe com 82 anos, uma senhora ativa que fica aí. Então, nós vamos começar a falar dos 8 aos 100 anos, né? O empreendedor dos 8 aos 100. Queria que você desse umas dicas para essas pessoas que nos assistem. O que leva o empreendedor, cada empreendedor tem que saber o que te leva, o que te motiva. No meu caso, o que me levou, o que me leva realmente a construir essa história é ter sucessores e não herdeiros, né? Hoje nós Sim, vemos sim. exemplos claros de empresas, patriarcas que construíram uma cidade, né? E hoje está na terceira geração, né? Há Sim, inúmeras, a JBS é um exemplo disso, sim, né? sim, sim. Foi criada ali, ele construiu praticamente ali em Brasília, né? E Sim, hoje sim. está na terceira geração com José Mineiro, né? Sim, sim. Entre outras, tem inúmeras empresas. Então, o empreendedor, ele tem que pensar nisso. Uma coisa, ele tem que fazer essa pesquisa de mercado, ele tem que entender muito bem qual ramo que ele quer seguir, né? Ele tem que conhecer, ele tem que criar todos esses atalhos justamente para seguir. E ter coragem, porque Legal. vai errar, muitas pessoas vão falar, olha, o ponto não é bom, o caminho não é esse, mas realmente a pessoa tem que ter muita coragem e gostar do Legal. que faz.
Porque quando você gosta, quando o empreendedor gosta do que faz, ele não precisa de trabalho, ele vai fazer bem feito. E o retorno disso vai ser muito grande. Muito bom. Cris, infelizmente está no finalzinho do nosso programa, eu queria deixar os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Tá, obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na TV e faço um convite a todos vocês também para conhecer o Mami Bistrô. E também você, empreendedor que está começando agora, não tenha receio. Eu acho que a coisa mais bacana que se tem no mundo corporativo é o conhecimento, é a parceria, né? Fico à vontade para qualquer empreendedor que esteja começando. A coisa mais bacana que tem é você trocar justamente, poder dividir, né, essa expertise. É dividir para somar. Legal. Estou à vontade. Legal. Muito obrigado, agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite entrar mais uma vez aí no seu lar. O programa Em Vista vai ficando por aqui. Acompanhe e continue acompanhando a programação local aí da sua cidade. Um grande abraço.